a gente vai hoje bater um papo com o Gustavo Nascimento, que é presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Mato Grosso. Gustavo, bem-vindo, viu? Bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está falando sobre boas perspectivas para o ano que vem, aliás, para os próximos anos. E o setor da construção civil, segundo inclusive pesquisas e o próprio Observatório da Indústria em Mato Grosso, é um dos setores mais promissores para o estado, né? Certamente. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Segmento de varejo, material de construção e construção civil é um segmento estratégico para qualquer cidade, país que queira se desenvolver. E ele é um termômetro de evolução, né? O segmento de material de construção esse ano começou muito bem em janeiro, teve aí algumas oscilações em fevereiro, março, abril, mas o acúmulo de ano de crescimento, aí nós estamos com 4,5% de crescimento já acumulado no ano. Isso é um fator muito positivo, é perto do que a gente vê de crescimento do PIB nacional. Então, o segmento de varejo material de construção tem contribuído bastante, então, com a economia do nosso estado, do nosso país. E quando a gente fala do segmento de material, a gente fala numa cadeia de geração de empregos que, inclusive, se destaca. Ela é diferente dos outros setores porque gera empregos, inclusive muitos empregos indiretos, né? Qual que é a vantagem do comércio de material de construção, da construção civil de forma em geral? Se uma pessoa vai numa loja de material de construção e compra um chuveiro, precisa contratar um eletricista, um piso, um pedreiro, né? Um cano, um encanador. Então, o que gira de economia é bastante significativo. A gente vai pegar uma obra de médio porte, se a gente for fazer um comparativo, uma casa aí de 400 metros quadrados, não passam por lá menos que 50 profissionais para produzir, então, esse imóvel, né? Então, a gente vai falar do arquiteto, engenheiro, pedreiro, eletricista, encanador, do gesseiro, dos motoristas ligados à obra que vão fazer o transporte dos materiais. Então, é muita gente envolvida nesse processo da construção civil. E isso é muito positivo. Né? Isso é positivo, de fato. Vamos conversar com o interior, que eles têm perguntas para fazer para você. Primeiro, quem que está com a gente é a Mel Parisi, lá de Sinop. Faz a sua pergunta aí direto do Nortão. Mel. Olá novamente, Marina. Primeiramente, bom dia, Gustavo. Falo aqui de Sinop, que é uma cidade que cresce muito e cresce muito rápido, assim como várias outras cidades aqui do norte do estado. E a dúvida que surge, né, com diversos loteamentos sendo abertos a cada dia e para diversos públicos, inclusive, é se a associação se prepara de alguma forma para dar apoio aos lojistas daqui ou até mesmo se incentiva a abertura de novas lojas com tanta demanda para a construção civil daqui. Bom dia, Mel. Bom, a ACOMAC, que é a Associação do Material de Construção, ela tem se movimentado constantemente para fazer não só a capacitação dos profissionais ligado ao varejo de material de construção, mas aos lojistas e à economia do estado. Em constantes reuniões aqui com os bancos, né, que são os principais fomentadores de investimento, de financiamento de material de construção, a gente vem buscando para que essas venham fomentar, então, o financiamento para a construção civil, porque é um segmento que demanda muito de financiamento. E até um aviso para a população que a gente está vivendo um momento bastante produtivo e de oportunidades, porque a taxa de juros está bastante atrativa e ainda nós temos muita oferta de imóveis ainda. Isso é muito bom para quem quer começar a construir, para quem quer comprar uma casa nova, é um momento de oportunidade. E com relação ao número de lojas, nós temos um número de lojas já bastante significativos hoje no estado do Mato Grosso. Nós éramos 2.400 lojas há 4 anos atrás e hoje nós estamos com 1.810 lojas. Isso aí é um ajuste que foi feito economicamente, porque teve o boom da COP, houve todo o entusiasmo com relação à obra e construção civil. É natural que muitas novas empresas abram e nem todas se mantenham, né? Certamente. E é um segmento que não aceita o aventureiro, né? Um segmento que é bastante estratégico e pessoas que vêm a se aventurar no segmento não é um segmento certo para isso. Precisa de um planejamento, de estratégia, não só o nosso, como outros também. Mas Sinop está muito bem servida, o interior do estado do Mato Grosso é uma referência, inclusive no consumo per capita. A gente vê o consumo per capita médio da população para material de construção anual é cerca de 600 a 800 por pessoa. Mato Grosso, no interior, a gente vê cidades como Sinop, a região ali do Araguaia, com R$ 1.200 de média de consumo per capita. Isso é muito significativo, mostra a força do interior, o quanto o interior do estado do Mato Grosso é pujante. Vamos falar com o nosso próximo repórter. Quem está com a gente agora?
Indianara Campos, em Rondonópolis, também quer fazer uma pergunta da região sul e sudeste do estado. Isso mesmo. Bom dia, Gustavo. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que os setores correlatos, como a construção civil, também a indústria imobiliária, eles têm se desenvolvido esse ano. Apesar disso, andam ainda a passos lentos, com um certo receio da última crise e tudo mais, mas continuam caminhando. Só que o que a gente observa, pelo menos aqui na região sul do estado, é uma preocupação, principalmente com relação às contratações de programas como o Minha Casa Minha Vida. Do ano passado para esse ano, o número de contratações desse programa caiu 80%, né? E isso preocupa muito a construção civil e o setor imobiliário. Acredito que possa, de alguma maneira, preocupar também o setor de vocês. De que maneira que essa situação pode afetar vocês, se afeta, né, diretamente essa área? Bom, de fato, todo investimento em construção civil, todo investimento em infraestrutura reflete sim no consumo de material de construção. Mas a gente já observa que há uma melhora nisso, houve alguns investimentos no setor de infraestrutura e que já estão refletindo no varejo de material de construção. Quando a gente vê uma sinalização da diminuição de taxa de juros, a gente vê que o segmento material de construção ele absorve com muita propriedade, porque é o momento que as pessoas querem construir, reformar, adquirir um imóvel, elas passam a consumir, então, material de construção. E toda pessoa que compra um imóvel novo, ela quer adequar o imóvel, ela precisa adequar, ela quer deixar o imóvel à sua perspectiva, né? E à sua necessidade. Então, todo movimento que é feito com relação ao investimento, infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, tudo isso reflete no consumo de material de construção e a gente tem uma perspectiva muito positiva aí para os próximos meses de que há sim uma nova injeção nesse segmento de Minha Casa Minha Vida. Bom, casas populares também que geram muitos empregos. Vamos conversar com o William, em Tangará da Serra, que ele também tem uma pergunta para fazer da cidade. Oi Marina, bom dia Gustavo. É o seguinte, Tangará da Serra é uma cidade relativamente nova, não tem aí nem 50 anos, mas tem muito potencial. É muito gostoso, inclusive, morar aqui. Só que a gente está um pouco longe da capital e a situação das estradas aqui da região acabam encarecendo um pouco esse frete, o frete dos materiais de construção. Eu queria saber o seguinte, o que pode ser feito, o que já está sendo feito para tentar baratear um pouco esse custo e também atender melhor as famílias de baixa renda, como por exemplo Minha Casa Minha Vida ou outros tipos de construção. O que pode ser feito então para melhorar um pouco o preço desse material de construção que chega a Tangará da Serra? É importante essa pergunta porque quando a gente fala em logística, a gente fala em custo, né? Principalmente no segmento do material de construção, que produtos como revestimento, piso, agregam muito, até 50%, 60% do valor desse produto vem em frete. Então isso onera bastante na composição de preço das lojas. O que é que tem sido feito com relação a custeamento de material de construção? Na verdade, a Comac ela conseguiu em 2010 aí a redução do ICMS de 17 para 10,15. Então, o consumidor do estado do Mato Grosso paga até hoje o menor ICMS do Brasil em material de construção. Então, hoje nós temos um preço bastante atrativo dentro do estado do Mato Grosso, que infelizmente devido à reforma tributária do governo do estado, teve um impacto, né? Vai ter um impacto no ano que vem bastante significativo. Vamos deixar de ser um estado fornecedor para ser um estado consumidor. E o segmento apontou por várias vezes para o secretário e para o governador que era uma reforma bastante infeliz, porque iria onerar bastante o consumidor de material de construção. E dessa forma a gente vai inibir bastante o consumo, não só de material de construção. Basicamente muda a forma de cobrança, né? Ao invés da entrada, passa a se tributar na saída, o que impacta, logicamente, nos preços. Apesar disso, você acredita que a confiança continua e para o ano que vem, apesar dessa questão da reforma, ela pode ser superada? Ela pode ser superada e ela vai ser superada, porque nós temos um déficit de moradia no estado do Mato Grosso de mais de 100 mil moradias. Fora isso, Marina, fora as casas, os imóveis que precisam de adequação, né? Precisam de reforma, precisam de ampliação. Então, nós temos, sim, um mercado bastante promissor, bastante pujante, né? E agora, com esse novo cenário econômico que nós estamos vivendo no país, certamente o varejo, material de construção civil de forma em geral,
vamos ter um ano bastante promissor. O setor apresentou à Prefeitura de Cuiabá uma proposta de liberação de alvará, como é que chama? Em 30 minutos, né? Para empreendimento de baixo risco. Muitos desses empreendimentos, de acordo com a Comac, chegam a esperar até um ano por esse alvará. Ou seja, a burocracia acaba atrapalhando esse sistema. Esse projeto já foi apresentado e qual que foi a receptividade do poder público? A Comac, a UCAL, CREA, Sinduscom, FCDL e CDL se juntaram e levaram uma proposta, então, para o prefeito de Cuiabá, para que a gente, a exemplo de outros municípios, de outros estados do Brasil, tivéssemos aqui em Cuiabá também o alvará imediato. O que é isso? Hoje, para você começar uma obra, você leva 6 meses a 1 ano para começar, porque você tem que fazer consulta prévia, depois você faz o projeto e depois você leva a prefeitura para ter o alvará de obra. Com essa redução, com essa lei, você consegue ter tanto a consulta prévia imediata quanto o alvará imediato. O alvará imediato, a ideia do alvará imediato é para que obras de até 700 metros quadrados elas passem a ter só a chancela automática do município. E que os responsáveis, o engenheiro e o arquiteto pelo projeto, passam a ser, então, os responsáveis pelaquela obra. É lógico que vai ter a fiscalização da prefeitura posterior a essa liberação, mas já vai facilitar bastante, né? Bom, para a gente terminar, Cuiabá é uma das cidades brasileiras que mais impulsionam e impulsionaram já o ritmo de crescimento, muito por conta da construção civil, né? Isso é dado da Câmara Brasileira de Indústria da Construção. Isso ajuda a impulsionar o mercado de materiais de construção. Ou seja, as perspectivas a partir de 2020 já são de crescimento imediato? O número que nós estamos acompanhando, que mostra a evolução disso, é a confiança do empreendedor, né? Números do Banco do Brasil com relação ao FCO já mostram o quanto isso tem sido impactante. O ano passado, o FCO emprestou cerca de 144 milhões de reais de janeiro a agosto do ano passado. Esse ano já são mais de 400 milhões de reais emprestado para o empreendedor. Então, você vê a diferença de comportamento de confiança do empreendedor. O quanto nós ainda temos a caminhar. A gente está falando só nos primeiros 8 meses do ano e a gente já tem essa evolução aí de 3 vezes mais o volume tomado pelos empreendedores. Então, a gente tem um ano, a perspectiva é muito positiva, né? O segmento vê com bastante otimismo os próximos meses e o ano que vem, então, vai ser um ano maravilhoso. Só para não deixar de dar a participação do Arcílio, aqui de Cuiabá, ele pergunta, a ferrovia passando por Cuiabá baixaria o custo do frete? Certamente. Temos que torcer para a ferrovia passe Cuiabá, para que a gente consiga mais um eixo de mobilidade, um eixo de transporte. Certamente vai baratear o frete, vai ser muito positivo para a nossa capital. Obrigada, Arcílio, pela sua participação aqui no WhatsApp. E obrigada, Gustavo, também pelo nosso bate-papo aqui hoje, viu? Obrigado, Marina, e um bom dia a todos. Boa semana e boas notícias em 2020. Certamente.